A paz do Senhor, irmãos. Aqui quem fala é o evangelista Roberto Rocha. Estamos mais uma vez aqui para continuar o nosso estudo diante deste painel. Nós aprendemos no vídeo anterior que Lúcifer é o chamado Satanás e que ele é real. Ele está à nossa volta junto com 1/3 dos anjos que o seguiram nessa proposta de ser mais do que o nosso Deus, o nosso Criador. Então, Deus resolveu formar o homem, criar o homem. E quando ele decidiu fazer o homem, formar o homem, ele primeiro teve que reorganizar a terra. Então ele reorganizou a terra em 7 etapas, não é? Que nós chamamos de dia. E a Escritura é muito clara que um dia para o Senhor é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. Então vai de cada um de nós a interpretar esta Escritura e interpretar se esses dias da restauração foram 6, 7 dias como de 24 horas ou se foram 7 dias como 1000 anos, como a Escritura diz. Então, nós entendemos que a primeira ação de Deus foi luz. Ele disse, haja luz, e houve luz. E essa luz é a luz do próprio Senhor, do próprio Deus. O segundo, ele formou o firmamento. O firmamento é, na realidade, o que nós vemos. É o mundo onde nós vemos as nuvens, o horizonte, tudo que existe, isso que nossos olhos alcançam no material, isso se chama firmamento. No terceiro etapa, ele reorganizou a terra e toda a vegetação, né? Então ele organizou a terra e isso separou as águas dos montes e tudo mais. Então você pode ler isso aí em Gênesis 2, né? E você pode acompanhar isso aí. Eu quero que vocês entendam muito bem que os meus estudos eu não aprofundo para que você não tenha dificuldade de entender, tá? Poderia aprofundar? Poderia, perfeitamente. Mas isso seria mais demorado, mais detalhado. Então, eu busco alcançar aquele que ainda não conhece, aquele cristão que não gostava de estudar a palavra, que não tem o hábito de estudar a Bíblia todo dia e que precisa de um conhecimento e que ele busca conhecimento como este que nós estamos apresentando aqui, e também para aquelas pessoas que estão investigando, né? O porquê que deve ser salvo, o porquê eu devo entregar a minha vida, como é esse negócio. Eu sei que existem muitas perguntas, que eu vou para a rua pregar e eu sei as dúvidas que existem, né? Muitos dizem que quando eu pergunto você vai para o céu depois de você morrer, todo mundo acha que ele vai para o céu. Mas na realidade, para ir para o céu, requer etapas, requer um conhecimento sobre como que você precisa saber. E você vai saber na continuidade desse estudo. Fique conosco, né? Então, no quarto dia, na quarta etapa, o Senhor ele formou a luz, o Sol, né? Para dar luz ao nosso planeta. E o quinto, ele fez os peixes, as aves, e no sexto dia, os animais e o homem. O homem foi formado no sexto dia, e no sétimo dia, o Senhor descansou. Então isso quer dizer que houve o tempo de descanso também, no sétimo dia, tá? O homem, por sua vez, foi criado, tá, no sexto dia, e é aonde eu não concordo com aqueles que defendem que esses 7 dias foram 7 dias de 24 horas, cada um. Por quê? Porque na Escritura, você pode olhar lá em Gênesis 2,
Capítulo 2, se você ler o capítulo 2 e 3 todinho, você vai entender. O homem era visitado por Deus todos os dias. O homem conversava com Deus todas as tardes. Se era todas as tardes, isso já completamente varre a questão de que foi um dia de 24 horas. Não concorda? Então, a escritura não deixa clara se foi 1000 anos ou quanto tempo foi, que representava um dia, mas a escritura nos diz que para Deus um dia é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. Então, para a gente parece muito 1000 anos, mas para Deus que vive numa dimensão eterna, não existe tempo, não existe dias de noite, noite de dias, hora, não existe isso. Né? Então, só para você entender. Então, o Senhor formou, ok. Quando o Senhor formou, Ele veio e plantou o Éden. É muito importante que nós entendamos isso, tá bom? Que o Senhor plantou o Éden. Ele trouxe o Éden. Então, se ele trouxe de algum lugar. Ele plantou, ele trouxe de algum lugar. Ok? Então, isso é outro conhecimento que você acaba de ter, né, aqui comigo. No Éden havia a árvore do conhecimento do bem e do mal e também a árvore da vida. Né? E é claro que que Eva foi levada a comer da árvore do bem e do mal. Tá? E com isso ela levou Adão a cometer o erro. Adão não queria perder ela e resolveu comer da fruta, né? Logo em seguida, esse tempo aqui que Adão estava no Éden é chamado o tempo da inocência. Tá? Eles eram simplesmente as primeiras criaturas na Terra, onde Deus deu toda a autoridade, deu todo o poder a Adão para administrar a terra. Adão era o sacerdote desta terra, era o homem que Deus colocou ali para cuidar de tudo, dar nome aos bichos, às árvores, organizar, progredir, pôr filhos no mundo e essa coisa toda. Né? Então, quando ele se deixou levar pelas artimanhas de Satanás, ele foi expulso do Éden, tá? Do jardim. Ele e Eva. Então, ao ser expulso, toda a autoridade e poder que havia dado a Adão, quem passou a ser de Satanás. Eu quero que você entenda isso. Você vai entender melhor mais na frente, tá bom? Mas eu só quero que você guarde isso, que todo o poder e autoridade dada a Adão, toda a legalidade que Adão tinha sobre a terra, tá? Sobre todo o comando que ele tinha da terra, Satanás, ao vencê-lo, passou para Satanás. Adão, na realidade, passou a ser escravo de Satanás, tá? Junto com Eva. Então, escravo, quando eu digo escravo de Satanás, é escravo do sistema que Satanás passou a iniciar nesse mundo, tá? Então, e desde ali, Satanás, ele influencia as nações, os reinos, os impérios, era isso que eu estava tentando tirar do inglês aqui, os impérios, com influências de coisas que não existem, mas que ele sabe claramente que desvia as pessoas do conhecimento de Deus. Sem contar também que ele desvia as pessoas no sentido dos desejos da carne, tá? Então, isso é muito importante que nós tenhamos isso em mente, tá? Porque a gente vai aprender algo mais à frente, tá? Sobre isso. Então, quando Adão e Eva foi expulso do jardim do Éden, o Senhor colocou um anjo com uma espada flamejante, protegendo para que ninguém entrasse e comesse
da árvore da vida. Porque se uma pessoa mal come da árvore da árvore da vida, do fruto da árvore da vida, ela viveria eternamente como uma pessoa má, e aí seria péssimo, né? Então, o Senhor evitou isso, fechou, e a gente não sabe aonde que está o Jardim do Éden. Pronto, acabou. Né? Eu falo que eu faço uma coisa simples para que você entenda, tá? Então, logo em seguida de Adão, Adão teve 2 primeiros filhos reconhecidos por Deus, né, como sacerdotes, porque só quem faz sacrifício é sacerdote. Eu quero que você entenda isso, porque é algo que a gente vai aprender lá perto de Jesus, tá? Então, aliás, em Moisés nós vamos aprender e vamos entender melhor lá perto de Jesus. Então, quando o Adão e Eva teve Caim e Abel, entendeu? Eles estavam fazendo sacrifício, né? Colocando no altar para dedicar ao Senhor um sacrifício, né? E da qual Abel ofertou algo de coração, de muita vontade, de amor a Deus. Eu quero que você entenda que Caim também fez uma grande oferta, tá? Não foi uma ofertinha, tá? Mas o que contou é o que estava no coração. É igual o dízimo hoje em dia, ou a oferta. Quando você dá uma oferta com pena, ou um dízimo com pena, achando que vai ficar faltando, coisa assim. Já aconteceu comigo, eu não tenho vergonha de falar. Mas eu tive que trabalhar isso, porque é um amor por Deus que você realmente começa a contribuir, né, para o reino, né, para as coisas que é preciso ser desenvolvida no reino. Então, se você está com o coração e está com o coração alegre, porque é por reino essa coisa toda, Deus vai reconhecer e vai receber. A mesma coisa aconteceu com Abel e Caim, entendeu? Só que o Senhor rejeitou a de Caim porque ele deu com pena, na realidade. É praticamente isso. Né? Ele não fez com aquele amor, com aquela coisa, ele fez por obrigação. É como muitos nas igrejas hoje, tá? Faz as coisas por obrigação, não tem amor a Deus, não tem temor a Deus. Eles fazem ali para viver de uma fachada. E nós precisamos entender que devemos buscar a Deus diariamente para criar um relacionamento, um temor a Deus, para que isso se desenvolva cada vez mais num amor grande pelo Senhor, que na medida que a gente vai desenvolvendo o amor pelo Senhor, nós vamos desenvolvendo também amor pelo nosso próximo. Porque a gente quer obedecer à vontade do Senhor, cumprindo a sua palavra, o que nos dá base para poder entender que temos que amar o nosso próximo, não importa como, não importa quem ele é. Então isso é um trabalho diário, como Paulo mesmo diz, que nossa mente tem que ser renovada todos os dias. Nós precisamos estar com a mente vigiando todo o tempo, todo dia, no que falamos, no que olhamos, no que pensamos. Tá? Eu entrei num processo Aliás, deixa eu te dizer uma coisa. A libertação é diária. Tá? Essa coisa do culto de libertação, que promete isso. Sabe, eu acredito... Aliás, não é que eu acredito. O certo, a única libertação é só através da palavra. Se você estuda a palavra todos os dias e põe em prática o que você aprendeu, é consciente do que você precisa se livrar, o Espírito Santo vai te dar força, vai te ajudar, porque você está sempre orando, porque a oração é uma base de tudo em relação ao que temos de relacionamento com Deus. É a oração e a escritura que tem que andar junto o tempo todo. Aí você sente necessidade de fazer jejum para poder interceder por alguém ou para se ver livre de uma fraqueza sua. Você entendeu? Então, isso aqui, quando a gente está falando
de Adão e Eva foi expulso do jardim do Éden e eles foram para o mundo. Agora eles tinham que sofrer, porque eles trouxeram o pecado e a morte para o mundo, por causa do pecado, por causa da falta deles. E agora o homem ia envelhecer, ia morrer, você entendeu? Então, por causa disso, pela desobediência dele, nós sofremos. Então, se você não quer sofrer, tá? Especialmente falando de algo eterno, obedeça. Obediência é a base de ter um relacionamento com Deus. Não adianta você dizer, eu aceitei Jesus, mas não estuda as Escrituras e não segue a palavra de Deus. Porque se você não estuda, você não vai seguir. Mas se você estuda e põe em prática e tem consciência, porque Paulo ainda nos ensina que nós devemos ter a consciência limpa. Consciência limpa é você estar vigiando o tempo todo. Entendeu? É olhar a mulher dos outros, você não olha mais. Tá? Não importa, né? Se você nem sabe se é a mulher dos outros. Não importa nem se você é solteiro. Você precisa ter controle no seu olhar. Você não pode mais mentir. Você tem que evitar isso. Você tem que evitar ser enganoso. Por isso, quando nós aceitamos Jesus Cristo como Senhor e Salvador, que o Espírito Santo faz parte da nossa vida, o pacote é completo. O Espírito Santo vem fazer parte, está incluído fruto do Espírito, tá? A mente de Cristo. Você é uma nova criatura. Você passa a viver uma vida santificada. Santificação é exatamente aí, vigiar o tempo todo. Tá bom? Então, por causa deles não vigiarem, Satanás conseguiu fazer com que eles caíssem. É exatamente o que eu falei. Ele tem um propósito dele de desviar a humanidade toda para pecar, para errar, para não conhecer a Deus. Porque uma vez que você morreu, você não tem mais volta. Não tem segunda chance depois da morte. A salvação é em vida. Você precisa aceitar Jesus quando você estiver vivo e seguir de acordo com a palavra. Ok? Tá bom? Então, Caim matou Abel por inveja. Porque o Senhor não aceitou a sua oferta. Quando a gente está buscando o Senhor, que a gente tem amor para o Senhor, teme o Senhor, a gente está buscando, a gente está satisfeito em fazer, a gente vai para a rua, fala do Evangelho, em todo canto que está, fala de Jesus. Por quê? A gente tem um amor por dentro. A gente tem um amor que explode. Entendeu? Então, esse foi o problema entre a Caim e Abel. Então, Caim matou Abel e ele foi, na realidade, amaldiçoado, né? Então, isso aí você pode ler em Gênesis 4, do versículo 1 em diante, que você vai entender a história de Caim e Abel. E, logo em seguida, depois de Caim e Abel, Adão teve outros filhos, claro, teve 7, né? E a partir de Adão até Noé, houve 10 homens, contando com Adão, é claro, até Noé, que foram gerações que chegaram até o dilúvio. Noé teve o dilúvio, onde o Senhor destruiu todos, deixando só Noé com 7 pessoas mais, que eram seus 3 filhos, sua esposa e suas 3 noras. Tá? Então, eles foram o que iniciaram a raça humana novamente. Tá? Nós temos 3 filhos de Noé, que logo após o dilúvio, eles encheram a terra de filhos e filhas. Abraão, por exemplo, vem de um dos filhos de Noé chamado Sem. Ok? Isso é um fato, não é? Então, tem Sem, Cão e Jafé, tá? Então, nós temos uma linha de filhos e filhas desses 3 filhos de Noé que preencheram a terra. O tempo desde a saída de Adão do Jardim do Éden
até o dilúvio foram de 1656 anos. Tá bom? Quando a gente vai na Bíblia, que a gente faz os cálculos de toda a genealogia de Adão até Noé, dá exatamente 1656 anos. Tá? E de de Adão a Jesus se passaram 4.000 anos. Tá? Então, quando a gente diminui esses 1656 menos 4.000, vai dar 2.344. Tá bom? Esse é um assunto para logo mais. Então, eu quero que vocês entendam que isso daqui aconteceu, que isso é real, que a humanidade não é como o evolucionismo prega, tá? A verdade verdadeira é o que está na criação. É a história contada pela Escritura Sagrada que é verdadeira. São 66 livros, escritos por 40 homens, da qual 31 escreveram o Velho Testamento e 9 escreveram o Novo Testamento. E eles deram testemunha, falaram, os do Velho Testamento profetizaram sobre Jesus, os do Novo Testamento testificaram de Jesus e também contaram a história de suas vidas e as épocas que viveram, para que nós entendêssemos a época do mundo, a história do mundo em si. Tá? Então eu quero que você entenda que isso é real, que inclusive a barca de Noé, a arca de Noé, tá? Está no Monte Ararat. Se você quiser checar no YouTube, você vê lá de cima, em 2009, eles entraram na barca, foram dado permissão para um grupo de pessoas, e eles entraram e eles viram que tinha 3, a coisa estava muito estragada, mas eles viram, estava com muita área, ainda bem boa, de madeira, entendeu? E eles viram que tinha 3 andares, e de acordo com a metragem chega muito perto do que a Bíblia fala. Quando eu digo muito perto, é porque o que eles mediram lá faz uma diferença muito pouco, e possivelmente é o que está enterrado. Tá? Então, a gente sabe que a Bíblia não mente, a Bíblia é realmente a palavra de Deus, e que você precisa entender isso, porque a sua vida, a sua eternidade depende de você aceitar Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. E isso tudo tem a ver com Jesus Cristo. Tá bom? Eu quero desejar a todos grandes bênçãos, que o Senhor Jesus te abençoe grande. Obrigado por ouvir essa mensagem. Nós vamos para a próxima, logo em breve, que vamos falar de Abraão, de Moisés, tá? Temos algumas curiosidades ali, e eu te agradeço muito e te abençoo para que o Espírito Santo abra o desejo no seu coração de querer saber mais, de você estudar as Escrituras todos os dias, de dobrar os seus joelhos todos os dias para pedir orientação para Deus, para exaltá-lo, para glorificá-lo. É importante isso. Eu faço toda madrugada, eu exalto o Senhor, eu glorifico, eu dou graças por tudo. Aí lá no final eu faço uma intercessão pela minha família, pelo grupo da onde eu faço parte, onde eu congrego, pelas pessoas na rua da qual eu vou e prego o Evangelho. Tudo isso é parte de um trabalho que nós precisamos fazer diariamente, tá? E parece tão anormal, né? Mas realmente deveria ser normal. Mais uma vez, aqui é o evangelista Roberto Rocha. Desejo todo o amor de Jesus Cristo para você. E que o Espírito Santo alcance o seu coração, que você realmente se entregue ao nosso Senhor, e para que você possa se preparar para no dia em que o Senhor vier buscar a igreja, você estiver junto e que nós possamos juntos abraçar Jesus Cristo e nos conhecer e estar junto. Maravilhoso. Você vai gostar do resto, entendeu? Quando a gente for mais à frente. Então, na próxima aula, nós vamos falar disso daqui, tá? Isso daqui é
a época de Abraão e de Moisés. Faltou alguma coisinha aqui só. Essa época aqui, como eu falei antes, essa daqui é a época da inocência, a época do jardim. A época da consciência foi quando Adão foi expulso do jardim. Então ele começou uma nova vida, né? E essa já era uma parte, uma época da consciência do homem, tá bom? São fases da história do plano de Deus. Eu quero que você entenda de uma maneira simples. Você vê que eu pego poucas escrituras, eu cito as escrituras para que você faça a sua pesquisa. Por exemplo, Gênesis 4 fala de Caim e Abel, né? Gênesis 7 fala do dilúvio. Gênesis 3 fala do Jardim do Éden. Então, eu quero que você trabalhe conosco, e se você tiver alguma pergunta, alguma sugestão, por favor, envie aí no canal do YouTube, envie aí no canal do Facebook, no Instagram, que a gente vai colocar, e vamos trabalhar junto para que você seja edificado e que o Senhor te receba, porque é isso que queremos, que mais almas venham ao Senhor. No nome de Jesus Cristo. Amém.